Como você pode ser feliz em toda e qualquer situação. E é o que nós estamos estudando. O segredo da alegria da vida cristã, na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. E a gente viu semana passada que a proposta de toda a carta é essa. Se a gente começar a ler capítulo por capítulo, nós vamos perceber essa proposta. Vamos ler juntos? Fortalecido por Deus, é possível vivenciar com alegria toda e qualquer situação que a jornada cristã proporcionar. Quando Deus nos fortalece, nós podemos passar de maneira feliz, contente, seja lá qual for a situação que cercar a nossa vida. E é isso que a gente vai começar a ver hoje, dia após dia, de maneira que a gente vai avançar na carta de Filipenses e aprender em cada circunstância, em cada situação, como eu e você podemos manter a alegria no coração. A gente vai perceber que a alegria cristã, ela supera toda e qualquer adversidade, todo e qualquer relacionamento, toda e qualquer necessidade ou privação, e que pode ser experimentada mesmo quando a natureza humana clama pelo desespero, pela ansiedade ou pela tristeza. Nós podemos ser felizes em qualquer situação quando Deus é a nossa fortaleza. E hoje a gente vai passar a ver que o segredo da alegria cristã, o segredo da alegria na vida cristã, comunhão total por meio de uma mente integral regada pela graça e paz recebidas do céu. Nos nossos relacionamentos, quando a gente entende que a graça de Deus pode regar o nosso coração, nós podemos desenvolver relacionamentos saudáveis, felizes e permanecer alegres, independente dos relacionamentos que nós temos. Lembra que nós falamos que uma das coisas que tiram a nossa paz são as pessoas. E Paulo vai nos ensinar que mesmo com as pessoas e com você mesmo, é possível ser feliz. Para tanto, nós vamos ler então Filipenses 1, de 1 a 11. Vamos nos pôr de pé? Todos acharam? Filipenses capítulo 1, dos versos 1 até o 11. Paulo ele nos diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus todas as vezes, ou melhor, toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como eu tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Oremos. Pai, já tivemos um tempo tão gostoso de louvor e adoração ao Teu santo nome, e agora nós pedimos, suplicamos que o Senhor nos abençoe também
com a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha, através desses versos, trazer à nossa mente a possibilidade que o Senhor nos concede de sermos alegres, independente da circunstância que estamos vivendo, independente das pessoas que estão ao nosso redor. Ajuda-nos, Pai, a entender essa verdade, que a verdadeira alegria vem do nosso relacionamento contigo. Em nome de Jesus, Pai, quebra todo preconceito, qualquer atitude ou postura que porventura impeça a gente de ouvir a tua palavra. E ajuda-nos, Pai. Fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Podei-vos sentar. Quero começar a pensar hoje sobre os relacionamentos. E o primeiro ponto que eu gostaria de pensar com os irmãos é esse. A alegria da vida cristã é fruto de uma mente integral, regada pela graça e paz que santifica os crentes em Cristo Jesus. Nós vamos entender com o passar do tempo esse tema, mas é assim: a alegria na vida cristã é fruto de uma mente integral, ou seja, de uma mente que está inteiramente voltada para servir a Cristo. Mas isso só é possível para uma mente que está debaixo da graça e paz vinda de Deus. Ou seja, uma pessoa que está debaixo da graça e da paz vinda de Deus, ela é separada, ela é santificada. E santificada significa alguém que foi de maneira especial escolhida por Deus. Então, uma pessoa que se encontra dentro dessas condições pode desfrutar de alegria, seja lá qual for a situação que esteja envolvendo a sua vida. E a gente viu a semana passada que a tônica da carta de Paulo aos Filipenses é a alegria da vida cristã, onde pelo menos 16 vezes Paulo fala sobre alegria, gozo e regozijo. Mas qual é o segredo dessa alegria? O segredo encontrava-se numa outra palavra que aparece também na epístola de Paulo, repetida várias vezes. É a palavra mente. Para que eu e você possamos permanecer felizes em qualquer situação, nós temos que pensar de maneira correta a respeito das situações que nos cercam. Quando eu e você conseguimos pensar de maneira correta, a alegria brota em nosso coração. Ou melhor, ela permanece em nosso coração. A maioria das vezes que a gente está triste, está infeliz, está passando por momentos difíceis, é porque eu e você não estamos entendendo o momento que passamos e muito menos entendendo a graça de Deus e o que Deus espera de mim, de você, naquela situação que estamos passando. E por isso, quando nós olhamos de uma maneira errada para uma situação, nós acabamos entendendo erradamente essa situação. Lembra uma vez que nós fizemos um teatro e eu contava a história de um irmão que falou que ia visitar o pastor, e quando ele chegou na casa do pastor, a esposa do pastor correndo e o pastor com uma vassoura atrás, e ela gritando socorro e o pastor atrás, e o irmão chegou, viu aquilo e falou: o pastor espancando a esposa. E ao invés de ele ir socorrer a esposa, ele saiu contando para o restante da igreja que o pastor estava espancando a esposa no domingo à tarde. Chegando no domingo à noite, o pastor chega sozinho na igreja. E o grupinho já está lá na frente. Pastor, cadê a esposa? A esposa ficou em casa, ela estava muito dolorida hoje. Aí, não falei que ele estava cutucando? E aí começa a fofoca, correndo. E aí o grupinho no final do culto chama o pastor e fala: pastor, nós temos que conversar. Aí o pastor fala: pois não, estou à disposição. Então, o Zé Futrica, ele ouviu que o senhor estava espancando a esposa hoje à tarde. Tanto é que ela nem veio hoje e o senhor mesmo falou que ela estava toda dolorida. Aí, mas quem disse isso? O Zé Futrica. E a dona Fifi também confirmou. E aí está toda a igreja achando e falando que o senhor espancou a esposa.
Aí o pastor falou assim, chamou os dois e falou assim, você viu isso? Eu vi. Mas como que você viu? Eu cheguei na sua casa, sua esposa correndo e você com a vassoura atrás e ela gritando socorro. Aí ele falou assim, então eu vou explicar para você o que aconteceu. Lá na nossa casa tinha um cacho de marimbondo. E ela foi tirar o cacho de marimbondo. E quando ela cutucou, o cacho caiu em cima dela. E ela ficou cheia de abelha. E ela começou a gritar. Quando eu saí, ela estava assim com as abelhas. A única coisa que tinha ali era a vassoura. Eu peguei a vassoura e ela saiu correndo para espantar. E eu não sabia o que fazer, fui correndo atrás dela. Então foi isso que você viu. Na verdade, eu não espanquei ela. Ela está toda dolorida porque ela está toda picada de abelha. Então, quando a gente não entende a situação por completo, a gente interpreta do jeito que queremos e chegamos a uma conclusão errada. E a graça de Deus quer fazer com que eu e você entendamos as situações da maneira correta. Ou seja, da maneira que Deus espera que eu e você olhemos para as situações. Paulo, ele usa o termo mente 10 vezes. E ele também usa a palavra pensar 5 vezes. E junto com a palavra lembrar, todos os aspectos relacionados com a palavra pensamento são 16 vezes. Parece que eu disse que a gente tem 16 vezes a alegria. Mas também tem 16 vezes o pensamento. Logo, o meu pensamento e o seu pensamento só podem permanecer alegres se eu e você conseguimos entender, pensar de maneira correta a respeito da situação que nos cerca. E aí, a gente começa a ver que, por outro lado, o segredo da alegria cristã encontra-se no modo de pensar do crente. A forma como ele pensa, a forma como ele olha para as situações, determina a forma como ele se sente a respeito das situações. Filipenses é um livro que mostra o tipo de mente que o crente deve ter para poder experimentar a alegria cristã num mundo cheio de problemas. Quem aqui não tem problemas? Todos nós temos problemas. E os 4 tipos de problemas que a carta nos mostra, primeiro são as circunstâncias. Como as circunstâncias nos tiram a paz. Mas Paulo estava preso quando escreveu, lembra? Nós vimos a semana passada que Paulo escreveu da prisão para um povo ser alegre. Seja alegrem, sejam felizes. Um prisioneiro falando para um povo que está solto ser feliz. A razão porque muitos cristãos se sentem perturbados pelas circunstâncias é não cultivarem a mente integral. Agora, o que é essa tal de mente integral? Tiago fala assim, que o homem de coração dobre, né? Ou seja, um coração dividido, uma alma dividida, é inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, se a gente não for firme naquilo que a gente crê, nós vamos querer um dia ir para cá, outro dia ir para lá. Nós não sabemos, na verdade, o que queremos. E a gente nunca avança, porque nós não sabemos para onde queremos ir. Por isso que uma mente integral é o contrário de uma mente dividida. Uma mente que um dia quer estar com Cristo, outro dia quer estar no mundo. E é esse o que Paulo quer nos ensinar. A palavra, Paulo traz a ideia de mente integral quando expressa a atitude de devoção total a Cristo nessas palavras. Olha o que é ter uma mente integral. Porque para mim o viver é, e o morrer é, ganho ou lucro. Quando eu e você entendermos que nós estamos aqui para viver por Cristo, independente da circunstância que está me envolvendo, eu vivo por Cristo e eu posso ser feliz e eu posso servir a Cristo, até mesmo dentro da prisão, como Paulo e Silas estavam, eu posso ser feliz. Como é possível Paulo e Silas cantarem por volta da meia-noite, depois de terem sido espancados, açoitados e presos injustamente? Somente tendo uma mente integral, crendo que a vida dele era de Cristo.
E se aquilo aconteceu e Cristo permitiu, era porque alguma coisa Cristo queria fazer com a vida dele lá na prisão. E fez. A gente viu a semana passada a conversão do carcereiro e dos presos que estavam ali, de toda a família do carcereiro. Ou seja, quando eu e você entendemos que o lugar onde nós estamos, Deus deseja nos usar, e aquele lugar em que nós estamos é para a glória de Deus, a nossa mente não se assusta diante das situações que nos cercam. Quando o nosso viver é Cristo, não importam as circunstâncias que nos cercam, pois vivemos para Cristo independentemente do que tenhamos que passar. Agora, a questão é a seguinte: quem pode desfrutar dessa alegria, ou melhor, dessa mente integral que possibilita a alegria cristã? Quem é que está habilitado a desfrutar dessa mente integral que possibilita você viver contente em toda e qualquer circunstância? Quando a gente olha para a introdução, a carta, Paulo nos indica. Paulo, ele diz ali, Paulo e Timóteo, era ele e Timóteo. Provavelmente Paulo era a quem estava ditando e Timóteo estava escrevendo a carta. E eles se apresentam como servo de Cristo Jesus. E ele escreveu a quem? A todos os santos em Cristo Jesus. Ou seja, o que é um santo em Cristo Jesus? A palavra santo significa separado. E Paulo, ele está escrevendo para um grupo de pessoas que foi separada por Cristo Jesus, que moravam na cidade de Filipos. Ou seja, Paulo está escrevendo não para toda a cidade de Filipos, mas para a igreja que se encontrava lá em Filipos. A igreja também não pertencia a Filipos. Como a nossa igreja aqui não pertence ao Jardim Chapadão. Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos daqui. Nós somos santos, pessoas que Deus separou para Ele. Então, para quem que Paulo escreveu? Para os santos. Entendam, a palavra santo aqui, embora em outros lugares possa ser no sentido moral de pessoas que são livres de pecados, mas nesse caso não é. Aqui ele está falando no sentido posicional, ou seja, no sentido legal. Os santos aqui são aqueles que foram transportados do reino das trevas para o reino da luz. Ou seja, Paulo está falando para um grupo de pessoas que agora pertencem a Jesus. Agora, quem é que pode desfrutar? Então, a palavra mesmo nos mostra que são os santos em Cristo Jesus. Pessoas que estão em Cristo, foram separadas por Cristo. Agora, o que possibilita essa alegria cristã, mesmo em meio aos problemas e às dificuldades? Eu creio que humanamente é impossível alguém estar feliz mesmo passando dificuldades. Às vezes, mesmo no momento em que não há crise alguma, em que não há dificuldade alguma, nós não conseguimos ser felizes. Nós gostamos de viver em crise, nós gostamos de viver em guerra, nós buscamos motivos para não ter paz, mesmo não tendo dificuldade alguma. Agora a grande questão é, o que possibilita essa alegria cristã, mesmo em meio aos problemas e dificuldades? O texto nos dá essa resposta. Paulo, ele começa a sua carta falando aos santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, e ele também inclui a liderança. Essa carta não é só para os crentes, é para toda a igreja. E ele diz dos pastores e ele diz também dos diáconos. Toda a liderança pode desfrutar também paz e alegria. E aí ele diz assim no verso 2, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Quando ele fala graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, a gente entende que ele colocou Deus e Jesus no pé de igualdade. A graça que nós recebemos e a paz que nós recebemos vem tanto do Pai
quanto do Filho, onde Paulo coloca os dois em pé de igualdade. E aqui a gente tem que entender a base, a fonte, a origem, o manancial de alegria cristã não está aqui na terra, nem naquilo que podemos fazer ou alcançar, muito menos naquilo que acontece ao nosso redor. A base para alguém poder ter uma mente que vive feliz em toda e qualquer circunstância está na graça e na paz que vem de Deus. Gente, o Evangelho começa com a graça de Deus. Não começa comigo. Não começa nas coisas que eu faço. O Evangelho do começo ao fim é pela graça de Deus. Tudo aquilo que eu e você somos desafiados a fazer na carta de Filipenses e em toda a Bíblia é porque antes Deus já tem nos habilitado por meio da sua graça. Seria impossível pedir para alguém obedecer qualquer um dos mandamentos de Deus sem que a graça antes tenha alcançado essa pessoa. Seria possível alguém falar para um cachorro aí na rua cantar Aleluia de Handel? Da mesma forma, seria impossível qualquer pessoa em condição normal obedecer qualquer um dos mandamentos do Senhor. Somente somos capazes de obedecer a Deus se primeiramente a graça dele nos alcançar. Por isso que Paulo começa, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e de Deus Pai esteja com todos vocês. Graça é a disposição de Deus dar o seu melhor àqueles que merecem o seu pior. J.A. Moutier diz assim: graça é Deus sendo misericordioso a ponto de estender o seu favor imerecido àqueles que estão desesperançados e desamparados, amando-os livremente e soberanamente, oferecendo-lhes gratuitamente o contrário do que merecem. A palavra graça, na sua raiz, traz alegria, deleite, fala do brilho e da beleza maior que se pode desfrutar vindo de Deus. A graça de Deus em Cristo para conosco é que faz a vida ficar encantadora, cheia de alegria e doçura, ainda que vivendo circunstâncias contrárias. Ou seja, tudo que Paulo vai falar para nós daqui para frente depende de eu e você, da nossa mente, do nosso coração, ter sido alcançado por essa graça maravilhosa. Sem a graça de Deus, tudo isso que eu vou falar é impossível de se viver. Por isso que Paulo quer nos desafiar a viver alegre, por causa da graça de Deus. E Paulo continua falando da paz. Entenda, paz, essa palavra nunca significa uma paz negativa, nunca implica a simples ausência de dificuldades. Lembrando, Paulo está preso e ele fala de paz para saudar uma igreja. Paz é a tranquilidade e segurança íntimas que Deus ministra ao coração dos crentes e os guarda espiritualmente confiantes e contentes no meio da tempestade. Paz é o bem-estar total, algo que faz o bem-estar supremo do homem. Tem a ver com relações pessoais. A paz em relação ao homem com ele mesmo, ao homem com as outras pessoas que estão ao seu redor e também ao homem com Deus. Essa paz é fruto da reconciliação do homem com Deus, onde o seu coração pode então descansar do terrível estado que é viver separado de Deus e de sua bendita influência sobre as nossas vidas. Ou seja, viver sem Deus é um estado lastimável, mas quando a paz dele alcança o nosso coração, a gente sente essa bendita segurança vinda do nosso relacionamento sendo restaurado
com Ele. Portanto, ainda que humanamente afirmamos que não temos motivo para nos alegrar, saibamos que a alegria cristã não é fruto do que acontece ao nosso redor, mas daquilo que recebemos de Deus por meio da sua graça e paz. Portanto, a gente tem que entender o que é que possibilita eu e você sermos alegres mesmo no meio das dificuldades. A graça de Deus e do Senhor Jesus Cristo e a paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Não é algo que eu faço, é algo que eu recebo. Não é algo que as pessoas fazem, é algo que Deus faz por nós. Então, é possível viver em paz mesmo quando a tribulação está ao nosso redor, mesmo quando o mundo está desabando, mesmo numa prisão ali em Roma, jogado no calabouço com os pés amarrados, é possível sentir alegria e é possível ter paz, porque essa paz vem de Deus, não depende de nós, não depende das nossas forças, é algo que nós recebemos de Deus. Portanto, a falta de alegria é fruto de uma mente que vive para si mesma e que deseja que o mundo gire ao redor de si mesmo, servindo a ele e suprindo a ele em tudo o que deseja. Isso traz, sim, a falta de alegria. Mas uma mente integral voltada para Cristo desfruta da alegria que jorra do trono da graça de Deus constantemente. Agora a grande questão, você é feliz? Então você precisa responder essas duas questões. Onde está a sua mente? O que ocupa a sua mente? Como você olha para as circunstâncias? E a questão, a sua mente está em Cristo ou em você mesmo? Se está em Cristo, você poderá sentir alegria em toda e qualquer circunstância. Mas, se está em você mesmo, você será a pessoa mais infeliz da face da terra. Ou seja, a alegria da vida cristã é fruto de uma mente integral. Uma pessoa que está vivendo para Cristo, mas de que forma? Porque essa mente ela é regada. Diariamente Deus derrama graça sobre a vida dela, derrama paz sobre a vida dela, de maneira que ela permanece separada para Deus, que santifica os crentes em Cristo Jesus. Entendeu que a alegria não é resultado de algo que você faz, mas de algo que você recebe? Por isso que Paulo afirma que é possível viver feliz em toda e qualquer circunstância, porque não depende das coisas ao nosso redor, depende daquilo que desce do céu direto ao nosso coração. E o segundo, a resposta para essas perguntas define sua alegria ou tristeza. Pense, você é alegre ou você é triste? Se você é alegre, você só pode ser alegre se você vive para Cristo. Se você é triste, é porque você tem vivido para si mesmo. Agora, o segundo ponto é o seguinte: a alegria da vida cristã depende de uma mente integral, motivada pela comunhão do Evangelho, proporcionada pela graça e paz recebidas dos céus. Irmãos, quando a gente fala em comunhão, nós temos que entender que comunhão, embora a gente tenha um tempo gostoso, maravilhoso com os homens ali, comendo churrasco e conversando, a comunhão que nós temos vai mais além do que aquele tempo que nós temos ali na mesa. A comunhão cristã fala de um Espírito que habita em mim, mas esse mesmo Espírito também habita em você, porque é o Espírito de Deus. Então a comunhão cristã é muito mais do que comer juntos, jogar bola juntos, fazer crochê juntos. A comunhão cristã, ela existe porque o Espírito de Cristo preenche a todos aqueles que foram separados pela graça de Deus. Portanto, entendam,
Como eu e você podemos ser alegres nos nossos relacionamentos? Paulo dá a receita. Primeiro ele diz assim: para que eu e você possamos ser felizes na nossa comunhão, nós precisamos ter os irmãos na mente de maneira positiva. Ou seja, lembra que nós falamos a respeito do pensar? Como eu e você pensamos a respeito dos irmãos? E Paulo ele diz assim, que ele se alegrava, né? E ele fala no verso 3, agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Ele tinha motivos de gratidão quando ele lembrava dos filipenses. Mais uma pergunta. Será que Paulo só passou coisas boas ali em Filipos? Será que só teve gente legal com ele ali em Filipos? Você lembra quando ele expulsou o demônio daquela escrava? O que aconteceu? Que os donos dela chamaram as autoridades e lançaram ele na prisão e ele foi preso, açoitado e jogado na prisão injustamente. Paulo, se ele fosse lembrar da cidade de Filipos, talvez ele poderia falar, eu jamais quero voltar para essa cidade. Eu fui preso injustamente, fizeram isso comigo, fizeram aquilo, eu sofri muito sem merecer. Aí é um povo ingrato, eu jamais quero voltar para aí. Mas não. Olha o que ele diz. Ele diz aqui, ó, agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Ele não tinha amnésia. Não, ele não tinha amnésia. Mas ele entendeu que para ser feliz, ele precisava pensar nas coisas boas, nas coisas positivas que ele conseguiu ali em Filipos. Nós sabemos que ele teve tristezas, que ele teve perseguições, que ele teve dificuldades, mas ele preferia fazer o quê? Lembrar das virtudes e cooperação que os irmãos de Filipos estavam fazendo desde o dia em que eles se converteram até aquele dia. É claro, nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores miseráveis e nós pisamos na bola um com os outros. Isso é fato. Eu já pisei na bola com todos vocês, vocês já pisaram na bola comigo e nós pisamos na bola um com os outros. Então o que nós vamos fazer? Ficar remoendo as coisas erradas que nós fizemos um para os outros? Ou nós podemos fazer como Paulo, selecionar as coisas boas que os irmãos fazem, para que essas coisas preencham a nossa mente, a fim de que a alegria não deixe o nosso coração. Se você ficar pensando nas coisas erradas que eu já fiz com você, você vai viver infeliz. Se eu ficar alimentando no meu coração as coisas erradas que vocês fizeram para mim, e um fizemos para os outros, nós vamos viver infelizes. Mas Paulo alimenta a mente dele com as virtudes. Ele fala, eu agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês. E ele também agradecia a Deus a cooperação, as coisas boas que os irmãos fizeram ali em Filipos. E você é quem decide. Você prefere alimentar a sua mente, você prefere alimentar o seu coração com as coisas boas que os irmãos já fizeram por você, ou apenas com as coisas ruins, as coisas erradas que foram feitas? Mas aí depende, você quer ser feliz ou infeliz? Se você quer ser feliz, pense nas coisas boas que as pessoas fizeram por você. Se você quer ser infeliz, pense nas coisas erradas. Paulo, ele decidiu pensar nas coisas boas e ele fala, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia. Gente, todos nós, por pior que a pessoa seja, ela tem virtudes. E por melhor que ela seja, ela tem erros. Então não existe ninguém perfeito. E se você buscar perfeição, você vai viver a vida infeliz. E como Paulo resolvia isso? Ele lembrava de que estavam todos em construção. Ele fala no verso 6, aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, desde o dia em que fomos salvos, até o dia do nosso encontro com Cristo, nós estamos em construção. Todo crente tem uma plaquinha aqui, ó, em construção. Em construção. Não existe ninguém perfeito. E se você procura alguém perfeito, você está procurando no lugar errado.
Logo, como que eu e você podemos conviver bem com o erro e com o pecado dos outros? Quando alguém pecar contra você, entenda, essa pessoa ainda está em construção. E ela vai falhar com você até quando? Até o dia que ela se encontrar com Cristo. Mas Cristo está trabalhando na vida dela, assim como está trabalhando na sua vida. Eu e você, nós não somos perfeitos. Nós não podemos cobrar perfeição das pessoas. Mas entendamos que Deus está, sim, trabalhando em nossas vidas. E é promessa dele que até o nosso encontro com ele, nós seremos plenamente transformados naquilo que Jesus é. Romanos 8 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. E aqueles que ele chamou também os predestinou, e aquele que ele predestinou também os justificou, a fim de que sejam segundo a imagem do seu Filho. Então Deus usa cada situação, até os nossos problemas de relacionamentos, para quê? Para nos transformar na imagem de Jesus. Nós estamos em construção e a Bíblia diz que o ferro afia o ferro, assim como o amigo afia o amigo. Ou seja, todas as farpas que nós trocamos servem para cumprir o propósito de Deus. Embora Deus vai também tratar o coração daquele que envia as farpas. Mas aí é Deus com a pessoa. É Deus com a pessoa. Agora depende de você. Você quer ser feliz ou você quer ser triste? Se você quer ser feliz, lembre das coisas boas que acontecem aqui dentro da igreja e que Deus proporciona a você a desfrutar. Você quer ser triste? Lembra das coisas erradas, das coisas que magoaram, que trouxeram angústia ao seu coração. Você entende que você é prisioneiro do seu pensamento? O que você alimentar no coração vai determinar se você quer ser feliz ou triste. Mas entenda, humanamente é impossível a gente trazer coisas boas para a mente. Por isso que o texto começa: a graça e a paz de Deus. Se você desfruta da graça de Deus e desfruta da paz de Deus, é possível você também desfrutar de paz com as pessoas, mesmo quando elas não fazem aquilo que você espera. Mas você pode decidir o que você vai lembrar: das coisas boas ou das coisas ruins. Então, um dos segredos de ter alegria permanente é pensar de maneira positiva a respeito dos irmãos. O segundo ponto é ter os irmãos no coração de maneira positiva. Ou seja, você pode alimentar bons pensamentos dos seus irmãos e esses bons pensamentos vai descer ao seu coração e você vai alimentar o amor pelos seus irmãos. Mas se você alimenta coisas ruins no seu pensamento, esses pensamentos ruins vão descer pelo seu coração e você vai alimentar um sentimento de ódio pelos seus irmãos. Logo, está em suas mãos. Você decide pensar o quê? E você decide alimentar o quê no coração? Esse filme acontece com todo mundo. Você está com problema com uma pessoa, aí você fica lá remoendo. Quando eu ver essa pessoa, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou fazer aquilo, eu vou falar aquilo, e você fica alimentando a maldade no coração. Logo, a boca fala o quê? O que o coração está cheio. Só que enquanto você está alimentando essa maldade, isso está corroendo você por dentro. Está arrebentando as suas emoções, a sua paz, a sua alegria. Porque você está alimentando um veneno. Você está cultivando um veneno dentro de você. E alguém já disse, a mágoa é você tomar o veneno esperando que a outra pessoa morra. Você toma o veneno e quer que o seu algoz morra. Então depende de você. E Paulo, ele orando, ele ora e ele tem os irmãos no coração de uma maneira positiva. Ele lembrava, os filipenses participavam da graça de Deus, sofrendo as prisões com ele.
ali tinha pessoas que prenderam ele. O próprio carcereiro mandou prender ele e mandou chicotear ele, açoitar ele. Mas quando ele lembra dos irmãos lá, ele não lembra disso. Ele lembra que os irmãos estão ali solidários com ele. Estão sofrendo por ver ele sofrendo ali preso em Roma. Então eu e você podemos alimentar coisas boas no coração. Ele também lembra que os filipenses participavam da graça de Deus, defendendo e confirmando o evangelho. Ou seja, o mesmo evangelho que Paulo pregava, alguns irmãos ali também pregavam. Eles defendiam a mesma fé que Paulo estava defendendo. E confirmando era no sentido de fazer vingar aquilo que Paulo havia feito, para que aquilo desse fruto. Eles estavam trabalhando para confirmação do trabalho que Paulo havia feito no passado. E Paulo trazia isso no seu coração, em ver que tinha gente com ele ali, batalhando pela mesma fé. E isso trazia alegria ao coração dele. E a outra coisa, ele entendia que os filipenses desfrutavam da comunhão do Espírito com Paulo. Ele trazia os irmãos com a afeição de Cristo, com o mesmo afeto que Cristo tinha por eles. Paulo também alimentava. E isso só é possível quando o mesmo Espírito que está em um está no outro. É impossível a gente ter comunhão sem que Deus opere essa comunhão em nossas vidas. E a terceira, primeiro era ter os irmãos aonde? Na mente, de maneira positiva. Segundo, no coração, de maneira positiva. E Paulo também tinha os irmãos nas orações de maneira espiritual. Gente, é um texto muito profundo esse. Pena que o tempo está avançado. E Paulo, ele começa a mostrar como eu e você devemos orar para os irmãos. Sabe, às vezes eu e você oramos assim: Deus, o Senhor viu o que o Betinho fez por mim. Deus, derrama fogo, Senhor. Mostra para ele quem é o Senhor e o que ele fez para mim. Mas Paulo, ele não fazia isso. Olha só o que Paulo ora. Primeiro, ele ora para que o amor crescente, por um amor crescente em pleno conhecimento e percepção, para que eles pudessem discernir o que é melhor. O que é um amor crescente? Gente, às vezes nós sacrificamos o amor, ou melhor, sacrificamos a justiça de Deus por causa do amor. E aqui o texto está falando ao contrário. O amor, ele tem que ter um conhecimento. Nós não podemos anular a justiça de Deus por causa do amor. Mas para que isso não aconteça, Paulo diz assim, ele ora para que o amor deles crescessem em plena o quê? Pleno conhecimento. E esse conhecimento é a palavra, algumas só estão traduzidas em conhecimento, mas deveria ser traduzida por pleno conhecimento. Ou seja, não é um conhecimento intelectual, humano, que pode ser aprendido na escola, nos livros. É um conhecimento espiritual. Paulo não usa uma palavrinha, conhecimento em grego é gnosco, mas ele usa uma palavrinha na frente que é epignosco, que diz, como se fosse, eu oro para que vocês tenham um hiperconhecimento. E esse conhecimento é um conhecimento que a gente consegue ter humanamente. Paulo está pedindo para que a gente tenha um hiperconhecimento, e esse hiperconhecimento só pode ser vindo do céu. E quando eu e você recebermos esse conhecimento vindo do céu, o que vai acontecer comigo e com você? Nós vamos passar a ter a percepção. Ou seja, nós vamos conseguir olhar para uma situação da forma como Deus olha. Eu não vou falar que o pastor estava espancando a esposa. Eu vou chegar lá e falar, pastor, precisa de ajuda? O que está acontecendo? Ah, minha esposa está, então vamos lá socorrer ela. Entendeu? Entendeu? Eu não vou sair julgando a situação. Eu vou resolver a situação. Porque o texto diz também que eu vou ter o discernimento. É a capacidade de julgar moralmente a situação. Se aquilo é bom, se é ruim. Mas isso é uma percepção que Deus me dará. E não que eu vou julgar com a minha própria faculdade mental. Entendeu o que Paulo orava? Paulo orava para que o amor dos irmãos crescesse. Gente, se a gente olhar para as nossas orações, a gente só ora por coiseiras.
Deus, eu quero um carro, eu quero um relógio, eu quero um celular, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero um sapato, eu quero... Só isso. Outra coisa que Paulo pedia: pureza e irrepreensibilidade até o dia de Cristo. Ou seja, que eles mantivessem uma vida dentro da vontade de Deus. Mantessem uma vida pura e uma vida irrepreensível até o dia de Cristo. E a outra coisa que ele pedia era que eles fossem cheios do fruto da justiça, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, a justiça que Deus espera encontrar em mim e em você, e justiça é a qualidade daquele que é da forma como Deus deseja. E a única forma de eu ser da forma como Deus deseja é, novamente, sendo capacitado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo isso para o quê? Para a glória e louvor de Deus. Quando eu e você temos uma mente integral que vive para Cristo, em toda e qualquer circunstância, o que acontece? Deus é glorificado. E a glória dele produz o quê? Alegria no meu coração. Portanto, devemos entender, a alegria não é algo que eu deva buscar como alvo. A alegria é o resultado de se dar glória a Deus. Quando você faz o que Deus espera numa situação, ainda que aos olhos do mundo você está sendo um idiota, ainda que aos olhos do mundo você está sendo um imbecil, ainda que aos olhos do mundo você está sendo ridículo, a alegria de Deus vai brotar em seu coração quando você fizer o que Deus espera. Lembra uma musiquinha que rolou há uns tempos atrás, de um rapaz que dizia: eu não sou besta para tirar uma de herói, morrer de pendurado numa cruz? Lembra? Essa música do, nem saudoso eu posso dizer, Raul Seixas, porque ele zombou do nosso Salvador. Lembra a música Cowboy Fora da Lei? Eu não sou besta de tirar onda de herói, morrer de pendurado numa cruz. Ou seja, ele falava que Jesus foi um besta. Ele tirou uma de herói e morreu de pendurado na cruz. O maior gesto de amor pela humanidade foi visto por aquele besta como um gesto de besta. Sabe por quê? Porque somente aqueles que foram capacitados pela graça de Deus conseguem perceber o amor de Deus ali na cruz. É loucura, realmente. É loucura como um homem que se dizia Deus vir e morrer na cruz para pagar os meus pecados. É loucura. Somente aqueles que foram alcançados pela graça podem entender isso. E é isso que Paulo está pedindo ali para os colossenses, ou melhor, os filipenses. Portanto, meus queridos, a gente tem que pensar isso. A vida cristã é fruto de uma mente que foi alcançada e transformada pela graça e paz recebidas de Deus. É impossível você ter alegria da vida cristã se a sua mente ainda não foi transformada, alcançada e transformada pela graça de Deus. É impossível. Você olhar para alguém que te magoou e ainda lembrar das virtudes dessa pessoa e agradecer a Deus pela vida dessa pessoa, somente uma mente alcançada e transformada pela graça de Deus pode fazer isso. Por isso que a carta começa, Paulo falando a respeito da graça e da paz de Deus. Talvez você fale, eu não consigo. Você não consegue. Exatamente isso que a Bíblia diz. Você não consegue. Por isso que Deus quer conceder a graça dele para que você consiga, para que você possa. Ou melhor, Deus quer fazer isso através de você, por meio da vida de Jesus. Por meio do Espírito dele, ele quer fazer isso em você. Você não consegue, eu não consigo. Mas Deus quer fazer isso em nossas vidas. Segundo ponto, a alegria da vida cristã flui na vida da pessoa que, por ter sido alcançada pela graça e paz de Deus, agora possui uma mente integralmente voltada para viver para Jesus.
A maioria das vezes que eu falo eu não consigo, na verdade é eu não quero. Entendeu? Quando eu falo eu não consigo, eu estou dizendo eu não quero. Ande com pessoas, eu não consigo. Não é, você não quer. Porque Deus já capacitou você pela graça para fazer. Então você está dizendo, eu não quero. Porque Deus já te deu a capacidade para fazer isso. Então, lembre, quando alguém for desafiado a fazer algo que a palavra está pedindo, e ela diz que não consegue, não, ela não quer. Porque como Deus vai pedir algo para você e não vai te capacitar a fazer? Ele seria injusto. Então, tudo que Ele pede para mim e para você na Bíblia, é porque antes Ele já concedeu graça para que você pudesse realizar. Terceiro, a alegria da vida cristã flui na vida das pessoas que têm em mente as virtudes e vitória das pessoas com quem se relaciona, deixando para trás as crises e dificuldades passadas. Então, a alegria da vida cristã flui na vida de quem tem na mente ou pensa o quê? Vitórias e virtudes das pessoas que estão ao nosso redor. As coisas erradas, as crises, as dificuldades, já passaram, deixam lá para trás. Deixe para trás. Senão você vai ficar acorrentado ao passado, não vai viver o futuro e já vai perder o seu, ou não vai viver o seu presente e não vai conseguir também viver o seu futuro porque você está preso lá no passado. Liberte-se das coisas ruins que aconteceram no passado. Outra coisa, o perdão possibilita pela graça de Deus, ou melhor, o perdão possibilitado pela graça de Deus é o bálsamo que cura a alma adoecida pela mágoa, liberta da prisão do ódio e restaura a comunhão quebrada pelo pecado, libertando a pessoa para desfrutar com alegria a comunhão da vida cristã. Alguém fez algo contra você? Perdoa. Ou perdoa, ou seja infeliz. Não tem como ter mágoa e ser feliz. Ou perdoa, ou seja infeliz. Qual você prefere? Ser feliz ou carregar mágoa? O que você prefere? Você escolhe. Ou perdoa, eu não consigo. Não, você não quer. Porque a graça já capacitou você para perdoar. E entenda, só voltando ao perdão. O perdão não é um sentimento. O perdão é uma decisão. Você não precisa sentir que precisa. Você precisa obedecer a Deus que pede, perdoe. Quando você perdoar, aí sim você vai sentir o alívio. Mas você não vai sentir o alívio para depois perdoar. É o contrário. Primeiro perdoe. Depois Deus vai tirar a mágoa do seu coração. Quando crescemos no conhecimento espiritual, temos condições de tomar decisões que produzem frutos de justiça por meio de Cristo Jesus, para o louvor e glória de Deus, o que resultará em alegria exultante em nossos corações. Cresça no conhecimento de Deus. Dessa forma, você vai produzir frutos que glorificam a Deus e que redundam em alegria para você mesmo. Paulo está mostrando o segredo da felicidade da vida cristã. E hoje a gente viu a importância de se ter uma mente integral quando a gente se relaciona com as pessoas. Se a sua mente for voltada para Cristo, independente da circunstância que está acontecendo, você vai poder desfrutar felicidade. Lembrando que vem da onde essa capacitação? Aqui diz, vamos juntos? Uma mente integral, por meio da graça de Deus, nos possibilita ter uma alegre comunhão além do caos circunstancial. Não importa o que está acontecendo. Não importa. A graça de Deus quer ajudar você a ser alegre. É a música que nós cantamos, a alegria.
em qualquer circunstância, em qualquer situação. O segredo da vida cristã. Semana que vem a gente continua falando mais sobre fortalecidos por Deus, é possível vivenciar com alegria toda e qualquer situação que a jornada cristã proporciona. Descubra essa semana a alegria de viver bem com seus irmãos. Resolva pensar de maneira positiva, guardar coisas positivas e orar por coisas positivas a respeito dos irmãos. E a alegria vai brotar no seu coração. Amém?